Vera Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Marighella foi vazado nesse último final de semana. Teve a estreia no dia 30 de abril nos Estados Unidos. Supõe-se que o vazamento aconteceu lá dos Estados Unidos, não se sabe se é jogada de marketing. Mas a verdade é que mesmo com o vazamento, o filme tem como data de estreia prevista ali em meados de novembro de 2021. Não sei se vocês ficaram sabendo de todos os trâmites e confusões e censuras que evitaram que o filme estreasse no Brasil. Em 2019 teve a estreia em festivais, enfim, gente, uma baita confusão que vocês podem dar um Google aí, se informar melhor. Mas a verdade, gente, é que essa questão de vazamento, de pirataria, é uma questão absolutamente delicada e difícil de ser discutida assim de bate-pronto, porque eu acho que tem muitas camadas de discussão, desde a acessibilidade, a democratização da cultura, até as questões burocráticas e empresariais que muitas pessoas que não são do ramo do audiovisual não entendem, inclusive eu não entendo esses trâmites, mas a gente sabe que existem regras, existem leis, existem várias coisas que precisam ser entendidas para a gente discutir essa questão da pirataria, né? Mas eu peguei aqui dois pontos de vistas para vocês que eu achei bastante interessante. Uma é a opinião do próprio Fernando Meirelles em relação ao vazamento. Ele diz numa entrevista para um jornal, eu peguei isso aqui no site do DCM, que ele diz o seguinte: por alguma razão, as pessoas acham que roubar fruta na árvore ou assistir filme pirata não é roubo. A mente humana é pródiga em auto-engano. Ele tá puto da vida que vazou, a gente também não sabe se isso é marketing ou não. Ao mesmo tempo, tem um tweet do Kleber Mendonça que reavivou, que é um tweet de 2019, que ele diz o seguinte: me perguntaram agora no Instagram o que é um torrent. Um torrent é uma maneira totalmente do bem de achar um filme raro que está fora do mercado conhecido, a tesouros das mais variadas qualidades, quase como achar uma cópia 16mm ou 35mm em algum arquivo, só que em dados. E de alguma maneira ele é a favor do torrent, dessa pirataria, porque algumas coisas realmente são raras, né? É óbvio que o filme do Marighella tem data prevista de estreia já, mas teve toda essa confusão aí e até agora não estreou. E, de alguma forma, isso pode beneficiar o filme, né? Eu sei que o Tropa de Elite foi vazado na época e isso só fez com que aumentasse a bilheteria e o sucesso. Eu acho, como eu disse inicialmente, que é uma questão absolutamente difícil. Talvez eu, como empresária, como produtor, ficaria bastante puto, mas não dá pra discutir isso agora. E aí eu quero falar um pouquinho do filme, porque obviamente eu assisti o Marighella e tenho alguns pontos pra colocar. E no final desse vídeo eu quero inclusive falar sobre o que eu acho do fato desse filme ter sido censurado e o quanto que é irônico até esse vazamento ter acontecido. Marighella vai contar os últimos 4 anos desse homem que foi deputado, foi poeta e guerrilheiro na época da ditadura militar e vai mostrar até a fatídica morte dele pela ditadura em 69. Esse filme é uma livre adaptação da biografia do Mário Magalhães, chamado Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo. A direção é do Wagner Moura, que está estreando nessa nova área de atuação, e a gente tem no elenco o Seu Jorge como Marighella, tem o Erson Capri, a Adriana Esteves, o Bruno Gagliasso, enfim, tem um elenco de peso, como dizem por aí, o elenco bastante bom, aliás, são atores ótimos. E o filme acaba virando uma trama policial bastante dinâmica, bastante envolvente. Tem alguns problemas de ritmo, ele é um filme bastante longo, tem quase 3 horas de duração, acho que ele poderia ter bem menos do que isso. O Wagner Moura trabalha muitos planos que favorecem a expressão do personagem do Seu Jorge, do Marighella, tem muita câmera na mão, muita câmera tremida, com imagens da câmera acompanhando os personagens. Eu acho que ele tem bastante cara de filme estadunidense, que americano gosta, que muito brasileiro vai gostar. Tem uma trilha sonora bastante contundente, bastante bonita, eu gostei muito da trilha sonora, que aparece em poucos momentos, mas quando aparece ela é bastante pontual e eficaz. E eu considero muito que esse filme, ele foi feito para quem tem zero conhecimento ou pouco conhecimento do Marighella, para adentrar nesse universo de quem foi esse personagem tão importante da nossa história. Mas exatamente por esse motivo, eu acho que ele acaba sendo didático demais em diversos momentos. Ele também acaba sendo bastante maniqueísta, colocando a figura do
do personagem, por exemplo, do policial, como uma figura apenas do mal. É óbvio que uma pessoa que pratica tortura e está ali encabeçando a perseguição em relação aos guerrilheiros, aos comunistas, ele é uma pessoa do mal, um vilão, uma pessoa horrorosa. Uma pessoa que faz isso não tem outra definição. Mas mesmo o ser humano mais cruel, mesmo o ser humano mais terrível, ele apresenta contradições. Então eu acho que falta uma contradição no desenvolvimento desses personagens, principalmente desse personagem, que é o personagem feito pelo Bruno Gagliasso. Nesse sentido, eu acredito muito que os personagens eles acabam ficando mais superficiais, mais rasos, mais palatáveis para o público médio que não conhece a história desse homem que foi o Marighella. A gente também tem alguns momentos de respiros cômicos ao longo dessa história, mas chega a dar um certo estranhamento porque parece que é uma forçaçãozinha de barra no meio daquela história absolutamente dramática, né? Que a gente vê essa trajetória do herói, a trajetória da pessoa que é resiliente, que vai até as últimas consequências daquilo que acredita. Como cinema, como filme, tecnicamente eu acho que é uma boa estreia do Wagner Moura, não é o tipo de filme que me atrai, que me agrada, que me envolve, mas pra mim não foi isso que incomodou, porque esse filme tem muito pouco a agregar como discurso político mesmo. Porque vendo alguns documentários sobre o Marighella, eu não cheguei a ler a biografia, mas conhecendo um pouco da história dele, eu acho que o filme poderia ter sido mais radical, mostrar pra gente quem foi realmente esse guerrilheiro. Porque mostrar apenas os últimos 4 anos da vida dele, esse personagem fica solto, você não entende muito bem as motivações dele, a história de vida dele. E eu acho que quando você apresenta um filme com o nome Marighella, a gente quer ver uma biografia desse personagem. É óbvio que não tem como colocar a vida de uma pessoa em 2 horas e meia de filme, mas muitos elementos foram deixados de lado e acaba se tornando tudo muito superficial, tudo muito raso. Embora tenha o seu lado positivo, porque o Wagner Moura ele toma um partido, né? Ele coloca que a ditadura foi um golpe, ele não coloca que foi uma revolução. Tem falas, aliás, bastante didáticas em relação a isso, que eu acho importante, mas eu acho que como documento histórico faltou muita coisa. E aí eu acho que a gente precisaria ver um vídeo do Jones Manuel, que ele falou que vai fazer, aprofundando nesses elementos políticos importantes que faltaram. E aí entram várias coisas, né, gente? Por que que o filme ele é retratado dessa forma, né? Porque ele precisa vender, porque tem a Globo Filmes por trás, tem os patrocinadores. E aí eu acho que para fazer um filme digno de Marighella teria que ter outra direção, outra pessoa, outro diretor, outra diretora deveria fazer esse filme e não uma pessoa com um pensamento mais de esquerda liberal. Mas eu acho que tem que assistir esse filme sim, eu acho importante assistir. Achei maravilhoso que vazou, e aí eu queria concluir. É irônico a gente ver que esse filme está sendo censurado e o furor que ele causou e a ansiedade que ele gerou nas pessoas de curiosidade, porque assistindo o filme eu vejo que ele não tem absolutamente nada demais. A gente tem outros filmes que falam sobre a ditadura, que cutucam bem mais a ferida, sabe? São bem mais emblemáticos e potentes no sentido de denúncia mesmo. E eu acho que ele só tem essa carga toda de curiosidade, porque a gente está vivendo esse período de era Bolsonaro, né, que espero que acabe muito em breve. Se a gente estivesse vivendo o momento do governo da Dilma ou do Lula, esse seria apenas mais um filme, sabe? Porque ele não tem nada de mais de verdade, a não ser que vai falar de um guerrilheiro que era comunista e que estava lutando, brigando pela pátria que ele sonhava em ver com mais justiça, com mais igualdade. Toda essa problematização para a estreia desse filme, acho que só vem a favorecê-lo, né? Por mais que tenham haters, por mais que tenham pessoas dando nota baixa no IMDb lá, que muita gente deu nota baixa sem ver, eu acho que isso é uma publicidade que favorece o filme, mas eu realmente esperava um filme do Marighella com cara de Marighella. Eu contava com uma direção um pouco mais contundente do Wagner Moura, no sentido a memória desse guerrilheiro tão importante. Eu acho que ficou tudo no meio do caminho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos continuar esse debate e a gente se vê na próxima. Deixem seus comentários aí, lembrem-se de apoiar o canal se for possível a partir de R$1 e uma ótima semana para vocês. Tchau!